quem quiser fazer o seu próprio extrato, a gente quer apresentar aqui uma opção de extrato oleoso. Isso mesmo. Então, tem algumas dúvidas, assim, né? Na produção de extrato oleoso. O extrato oleoso, ele é um extrato muito simples, com poucas matérias-primas. Então, se você usa um óleo vegetal, por exemplo, de girassol, que já tem a vitamina E naturalmente, normalmente não precisa acrescentar mais ingrediente nenhum antioxidante. A Lilian está perguntando ali como conservar os extratos, né? Depende do extrato, tem os conservantes específicos, né? Nós utilizamos tanto álcool benzílico, ácido deidroacético, que são permitidos em cosméticos naturais e orgânicos, quanto sorbato e benzoato. Antioxidantes, vitamina E é a principal, né? A principal antioxidante para os olhosos. Voltando no extrato oleoso, o grande desafio que eu percebo, Renato, é que o pessoal não está respeitando, e isso é uma questão de conhecimento mesmo, por isso eu vou comentar isso com vocês, a proporção entre soluto e solvente. O que é isso? O que são essas palavras difíceis aí? Soluto é o que eu quero dissolver. Então, quando eu vou fazer um extrato de camomila, por exemplo, não adianta colocar muita camomila e pouco óleo. O que vai acontecer? Vai ter muita planta, muito soluto e pouco solvente. Então, o que nós recomendamos? 20%, 200 gramas de planta para 1 litro de óleo. É uma proporção que otimiza a extração e que você consegue provocar um esgotamento da planta. Esse é um termo muito legal e muito usado. O que é esgotar a planta? É você retirar o máximo ou quase completamente os ativos dessa planta. Então, um extrato oleoso de camomila, 20% de camomila desidratada, planta seca. Por que ela tem que ser seca? Porque se ela for úmida, ela vai gerar ali uma microemulsão, não vai conseguir tirar a parte oleosa completamente. Então, Além sempre de, planta seca. além de a planta seca para um extrato oleoso, ela adiciona água, né, para o extrato, e aí ela tem uma exigência de ter uma conservação que no extrato oleoso com planta seca não tem essa necessidade, né? Uhum, isso mesmo. Então, soluto para solvente, soluto é o que eu estou dissolvendo. Então, nós consideramos o soluto a planta. Nós queremos extrair o que está contido na planta. Qual o problema de utilizar mais soluto além de desperdício? Justamente o desperdício. Nós somos da cosmetologia natural, nós não queremos desperdiçar. Não faz sentido você colher uma camomila linda, uma lavanda maravilhosa, e aí colocar pouco óleo e não aproveitar o seu potencial. Então, assim, nós temos que aproveitar todo o potencial, e essa relação de 20%, ela é da farmacopeia brasileira, as tinturas seguem esse padrão de 20%. Em relação ao padrão de empresa, isso varia, mas na farmacopeia, esse 20% é o ideal. Aí, que recipiente que eu posso deixar? De preferência que não seja plástico, porque o plástico pode migrar, o plástico tem uma afinidade maior com ativos lipossolúveis, então vocês já devem ter visto assim, cosméticos em plástico, aquele plástico todo deformado, enrugado ou mesmo colorido, por causa dessa migração. Então, vidro é um ótimo recipiente, recipiente em inox, deixa o plástico de lado, pode fazer misturas, algo assim, utilizando recipiente plástico, mas não para processos extrativos. Aço inox é o melhor porque você é um dos mais inertes, né? 20% em volume. Normalmente a gente faz tudo em peso, tá? 20% em peso, porque tanto na manipulação quanto na área industrial, o volume a gente sempre tem que ter um cuidado a mais com a densidade do óleo. Então, enfim, Em peso é sempre mais fácil de de fazer reproduzir, né, a depois. dosagem, porque você vai ter uma balança lá.
E até porque tem um detalhe assim, se vocês já viram a graduação de alguns Beckers, por exemplo, é impressionante. Se você pesa 1.000 gramas de água, vocês não concordam comigo que deveria estar na faixinha do 1.000 no Becker? Não, às vezes passa, ou às vezes falta. Então, assim, nem sempre os instrumentos que a gente usa para medição, Becker não é para medir, né? Outro detalhe, você quer medir, usa proveta. Proveta é instrumento de medição de líquido. Becker é muito mais utilizado para misturar. E para eliminar esse tipo de erro, é melhor trabalhar em massa, né? Em balança, exatamente. Que seria a concentração 20% massa-massa, ou peso-peso, né? Exatamente. Então, quem quiser fazer seu extrato oleoso de camomila, ou é camomila? Isso, camomila. Trouxe camomila porque a gente gosta muito aqui, né? Então, camomila é a E, nossa queridinha aqui. então, pode ser feito a frio mesmo, né? Nessa forma que você trouxe aí pra gente. A Isso. 20% de concentração, ou seja, 20 gramas para 20 para 100 ou 200 para 1 litro. 1 quilo, no caso, né? isso, 200 gramas para 1 litro de óleo de Isso, girassol. E correto. aí deixa em contato num recipiente fechado por uma semana, mais ou Isso. menos. De 7 a 10 dias é o tempo ideal. A 7 a 10 dias é o que normalmente se usa para esses processos de extrato oleoso. Muita gente fala em 30 dias. Estando bem fechado, bem conservado, existe a questão do sol, da oxidação também. Nós temos que cuidar muito com a oxidação dos óleos. E oxidação, nós temos o melhor instrumento para perceber se está oxidado ou não, que é esse aqui, né? O olfativo. Óleo rancificado, ele cheira ruim. E aí, como regra, se a gente desconfia que um óleo não está bom, a gente não usa. Mas eu achei que estava bom, puxa, estragou toda a minha formulação. Cheirou? Tem cheiro de rancificado, um odor diferente? Não usa. Então, essa é a regra. Pode deixar por tempo a mais, mas no mínimo de 7 a 10 dias. E Melhores uma, óleos. Girassol, porque já tem a vitamina E. Milho nós utilizamos muito, mas o milho a gente hoje não tem garantia de não ser milho transgênico, e a cosmetologia natural não permite o uso de produtos transgênicos, né? Então o milho é arriscado. Óleo resina de alecrim pode utilizar como antioxidante, sim, tanto a óleo resina quanto a vitamina E. Mas a óleo resina vai descaracterizar um pouquinho o olfativo, porque e a ele coloração compete também, com. né? Também, porque ele é bem forte, bem escuro, então ele vai ficar um pouco diferente, né? Mas também não tem problema. Óleo de oliva também, óleos prensados a frio são bem interessantes. O óleo de coco, você acha uma boa opção porque ele contém mais óleo, mais ácidos graxos saturados, né? Então, por exemplo, no caso de optar por fazer um extrato oleoso a quente, não seria tão problemático em termos de saturação dos óleos, né? Já que eles já são de origem saturada. É uma boa opção óleo de coco para extratos oleosos feitos a quente? Então, pode usar o óleo de coco, sim. Eu penso assim, existe uma perda de processo, porque antes da planta liberar os seus ativos, ela precisa encharcar, ela precisa molhar com esse solvente. Então, quando nós optamos pela utilização de óleos muito caros, muito nobres, com alto valor agregado para a produção do extrato, nós também temos uma perda, porque ele vai ficar retido ali nas folhas e eu não tenho, flores no caso, e eu não tenho como tirar. Entendi. Então, sempre coloquem essa relação de custo-benefício, pensando no que é melhor, não só do lado comercial, mas pela natureza mesmo. Não precisa colocar um óleo tão nobre, tão caro, tão raro, como
líquido extrator dos extratos oleosos. Optem por óleos mais comuns, que não sejam com um valor agregado tão alto, e aí você incorpora esse óleo especial na sua formulação. Sim, sim. E uma dica para melhorar a extração, né, que é um fundamento de extração, seria para quem resolver fazer esse extrato oleoso, seria agitar de tempos em tempos para melhorar a superfície de contato da erva com o óleo, certo? Isso, pode fazer o processo de agitação também, embora na definição, a maceração, ele é um processo estático. Certamente essa agitação colabora, contribui para aumentar ali a superfície de contato, porque quando você coloca, normalmente a planta um pouquinho fica em cima, ela vai caindo, e às vezes não consegue esse contato muito grande. Então, quanto mais contato a planta tiver com o solvente, no caso o óleo, ok, né? Mas ela é um processo, a maceração ela é estática, é ficar em contato para extrair, diferente de outros processos como a percolação, que aí a gente faz a passagem do líquido extrator pela planta, que é um processo dinâmico. A maceração ela tem essa característica de ser paradinha mesmo, agitando uma vez por dia, já está ok, e a característica é ela. Filtração normal, pode ser filtro de papel, tá? Desde que tudo esteja muito seco. Então não adianta lavar o suporte ali de filtração na hora que vai filtrar. A água no extrato oleoso, né? Exatamente. Então, assim, todo o material muito seco quando a gente vai trabalhar, sempre isento de água. Dependendo do tamanho, né, da erva, pode-se usar até uma peneira mesmo de inox, né, para separar o óleo após a extração da água. Pode. Isso é uma alternativa boa porque o filtro pode saturar. Como o filtro de papel ele tem o poro bem fininho, que é o mesmo filtro de café, por exemplo, ele pode acontecer esse entupimento, né, e filtrar muito lento. Então passa por uma peneira em inox antes e depois filtra. Isso chama pré-filtração. Faz uma pré-filtração no inox e depois passa. Validade do extrato oleoso de 6 a 12 meses. Depende de alguns fatores, do óleo que você utilizou, se ele está armazenado corretamente, então recipiente escuro ajuda, local fresco ajuda, então em torno desse prazo de validade.